Olha aí, pessoal, começaram a circular aqui os dados da inflação do IGPM, que é o Índice Geral de Preços, e aqui eu vou aproveitar a oportunidade em que eu trago esses números que eu sempre gosto de trazer aqui para o canal, até para a gente se situar na evolução dos preços aqui no Brasil e fazer a correspondência dos números das estatísticas com a realidade que a gente vive, que a gente encontra no supermercado, que a gente encontra nos serviços de maneira geral, mas vou aproveitar também para fazer uma crítica à grande mídia, né? Aqui é o site Infomoney. Pessoal do Infomoney, mas que matéria é essa? Pelo amor de Deus! Olha, uma comédia de erros isso aqui. É impressionante, né? Primeiro porque eles dizem que o IGPM cai a 0,83%. Ah, então os preços caíram, diminuíram. Não, eles subiram 0,83%. Como é que o IGPM caiu, né? Como que houve essa queda? Ah, não, é em relação ao mesmo valor, o mesmo patamar de novembro, da primeira prévia lá de novembro. Ah, mas isso significa uma desaceleração, portanto, não é uma queda, não é uma deflação. Como é que eles me colocam esse termo errado logo de cara aqui, não é? E depois me vem aqui, ó, né? Aponta IBGE. Não, não é o IBGE. Eles próprios colocaram aqui embaixo. Fundação Getúlio Vargas. IBGE lança o IPCA. IGPM é da Fundação Getúlio Vargas. Olha o nível da grande mídia, o nível de revisão, só que não desse pessoal. Impressionante a falta de profissionalismo da grande mídia. Mas já adianto para você, isso aqui, embora sim seja uma queda considerável em relação à primeira prévia de dezembro, está longe de ser uma boa notícia, muito pelo contrário, e eu vou explicar isso no decorrer do vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Qual que é o ponto aqui? Qual que é a questão? E para fazer uma análise bem bacana do IGPM, eu vou trazer o índice aqui, né? A análise do próprio site da Fundação Getúlio Vargas. Lembrando aqui os disclaimers que eu sempre faço sobre esse assunto, inflação não é aumento de preços, inflação é o aumento da base monetária, a expansão da base monetária, ou seja, o governo jogando mais dinheiro na economia, imprimindo mais moeda. Com esse excesso de oferta de moeda, sem um correspondente crescimento da economia, da produtividade aqui no Brasil, o que nós temos é a moeda perdendo o valor. Excesso de oferta, o valor cai. Então, todos os produtos mensurados naquela moeda tendem a ficar mais caros. Ou seja, o aumento de preços nada mais é do que a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu. É apenas o resultado mais óbvio, mais perceptível dessa inflação. De maneira que, por exemplo, o preço da carne está disparando em reais. Se você vai no supermercado, você sabe que em 2, 3 meses o preço de alguns cortes quase que dobrou. Agora, a carne bovina em dólares está aumentando. Se aumentou alguma coisa, foi muito menos do que isso. Ou seja, o problema não está na carne que ficou mais cara, está no real, no dinheiro que ficou menos valorizado. Então, inflação é isso no final das contas, mas a gente vai tolerar aqui, para o bem do argumento, a forma de classificar a inflação como sendo aumento de preços. E o índice oficial aqui do Brasil, inclusive para fins de política monetária, é o IPCA, que é apurado pelo IBGE. Esse sim apurado pelo IBGE, né, o pessoal do Infomoney. Mas eu sempre falo aqui no canal, eu prefiro a análise da Fundação Getúlio Vargas, seja o IGPM, que é medido do dia 20 até o dia 20 do mês seguinte, seja o IGPDI, que é medido dentro do mês, do dia 1º até o último dia. Enfim, esses índices, para mim, são muito mais verossímeis do que o Márcio Postman tem apresentado nos últimos tempos aí. Então, feitos esses disclaimers, vamos lá. Aqui é a primeira prévia de dezembro do IGPM. Tem ainda a segunda prévia, que deve sair mais ou menos no dia 20, e no final do mês nós temos o valor do IGPM fechado. Aí a gente já pode até considerar o ano todo
porque a gente vai ter essa definição precisa. Então, é a primeira prévia ainda, análises feitas a cada 10 dias. E o valor aqui foi de 0,83. Caramba, isso aqui para um mês, meu amigo, é quase 9% de inflação no ano. Então, fazendo uma conta rápida aqui de cabeça, né? Se bobear é até mais do que isso. Acho que é até mais, né? Se fosse em 10 meses, daria 8,3, mais 2 meses, 1,6, dá quase 10% isso aqui, na verdade, de inflação. Então, é um baita de um patamar alto, só que, olha só, a análise... então isso aqui vai ser quanto que dezembro vai subir em matéria de inflação, não é? Não necessariamente, por quê? A análise anterior, a primeira prévia, aliás, do mês de novembro, foi de 0,99%. Então, sim, mais do que agora em dezembro. Dezembro deu uma desacelerada, não caiu, deu uma desacelerada. Os preços estão subindo bastante, num ritmo a 10% ao ano, se mantiver esse ritmo aqui, só que com uma aceleração menor do que na primeira prévia de novembro. Só que olha só, a primeira prévia lá de novembro apontou 0,99%. Quanto que foi o IGPM fechado no mês de novembro, já aí apurando dia 20 até o dia 20. Olha só, em novembro foi de 1,30%. Então veja o quanto que a primeira prévia costuma ficar defasada do valor final. Se essa tendência se mantiver para agora o mês de dezembro, talvez isso aqui ultrapasse 1% na última leitura. Depende, é claro, de vários fatores, mas é algo a não se desconsiderar. Isso pode ser ainda pior do que aparenta ser. O que houve de variação em relação à primeira prévia do mês anterior, né? Todos os índices, os subíndices que compõem o IGPM caíram, ou seja, o índice de preços ao produtor amplo, que caiu de 1,25 naquela medida para 1,09, né? Caiu, né? Igual o pessoal tá falando aqui, desacelerou, tá subindo pra caramba, 1% ao mês é muita coisa. O índice aqui de nacional de construção civil desacelerou um pouquinho também, e o índice de preços ao consumidor desacelerou bem, até quase uma estabilidade nessa primeira leitura, volto a dizer, mas é claro, o índice de preços ao produtor amplo é o que realmente tem um peso maior dentro da auferição desse IGPM. Veja, portanto, que sim, está tudo desacelerando. Por quê? Porque a economia está melhor, né? A economia está se recuperando, está se estabilizando. Não, isso aqui é percentual em cima de percentual. Já falei isso várias vezes aqui no canal, inclusive. É natural que isso aconteça, porque dá uma olhada nos últimos meses. Olha aqui, 1,52% de aumento em outubro, 1,30% de aumento em novembro. Então, isso é um percentual em cima de um percentual. Já dei esse exemplo aqui no canal antes. Imagina que tenha um item que você compra por R$10. E aí, esse item, em um intervalo de tempo, X aí qualquer, digamos, em um ano, esse item passa a valer, depois de um ano, R$20. Então, estamos falando de uma alta de 100%, né? O item dobrou de preço. Aí, mais um ano decorrido, esse item agora está valendo R$30. De quanto que é essa alta que nós estamos falando agora? De 50%. Ah, então está aumentando menos o preço, né? Não, aumentou a mesma coisa. Só o percentual que variou, porque é percentual em cima de percentual. Isso engana bastante, isso confunde bastante. Então, nós tivemos um aumento aqui em outubro de 1,52%, e naquela época eu disse, provavelmente a leitura de novembro vai ser menor, porque para aumentar tanto assim tem que aumentar muito em centavos, em reais cada preço, para justificar um aumento tão grande, um aumento equiparado a esse. E o aumento de novembro foi equiparado aqui, 1,30%, em cima do 1,52% que já tinha acontecido antes. Então é natural, quando você tem uma sequência de aumentos tão relevantes, tão impactantes, que as leituras seguintes sejam um pouco menores do ponto de vista percentual. Não significa que os preços estejam subindo pouco, estão subindo muito, só que eles já tinham subido muito antes. Então, cada aumento nominal tende a ter um percentual menor, porque está tudo disparando de preço.
Essa é a verdade, né? Tem lugar que a picanha está subindo aí, está sendo negociada a mais de R$ 100, né? Dobrou de preço em alguns pontos aí, 40%. Se aumentar agora mais R$ 10 nesse mês, um aumento de 10% apenas. Beleza, mas caramba, R$ 10 a mais no quilo. É um patamar muito alto. E aí, quando a gente considera a janela de 12 meses, que é o que é realmente interessante, que nos dá um vislumbre macro da situação dos preços no Brasil, a coisa fica desesperadora. Olha só, fechamos novembro com 6,33%. Ainda que, quebrando o galho do governo Lula, nós digamos que o índice vai fechar em 0,83% mesmo. Pode ser mais, pode ser menos, né? Mas digamos que vai ser isso aqui, o IGPM do mês de dezembro. Então, o que vai acontecer? Vai entrar essa linha de 0,83 aqui na tabela e essa linha de dezembro de 2023 vai sair. Mas veja o quanto ela é menor, né? Assim, 0,09% menor. Ou seja, tirando essa linha, colocando um novo patamar para dezembro maior, vamos ter um acumulado de 12 meses na casa dos 6,5%, que são 2 pontos percentuais acima do limite da inflação, do teto da meta de inflação, que é 4,5%. Mas o Banco Central não usa isso. Beleza, não usa, mas é interessante fazer essa análise, e mesmo o IPCA está acima do teto da meta também. E mais do que isso, não é só um negócio aí que está 50% praticamente acima do limite da inflação. Não apenas isso, né? Temos que considerar que o governo terminou o ano passado, o Brasil do Lula terminou o ano passado com menos 3,18%, vai terminar com 6,5% de acumulado. É uma piora de 10% na inflação no intervalo de 12 meses, que é mais ou menos o que a gente vê de forma geral. Beleza, os alimentos ficaram mais caros num ímpeto maior, mas outros itens caíram um pouco. Enfim, no frigir dos ovos dá mais ou menos isso. E quer saber uma coisa pior ainda nessa história? Olha o mês de janeiro, 0,07% de inflação. Olha o mês de fevereiro, deflação de 0,52%. Março, deflação de 0,47%. Você acha que janeiro, fevereiro e março do ano que vem, com o dólar no patamar que ele está, com a taxa Selic a 12%, você acha que esses meses vão ter esse mesmo patamar? Ou o acumulado de 12 meses vai disparar no próximo trimestre? Você que me diz aí, meu amigo, volta a frisar aqui no final deste vídeo, que papelão Infomone com esse tipo de manchete aqui, né? Se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da inflação, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.